Quero agradecer primeiramente o convite, muito obrigada. É sempre um prazer poder compartilhar um pouco do que eu aprendi aí nesses tantos anos. E eu vou começar me apresentando. Eu sou Tati Romano, do Panela Terapia. Eu sou influenciadora digital. Hoje tem esse nome, mas eu estou nessa muito antes disso existir. Eu sou psicóloga de formação, trabalhava no RH, também dava aula em faculdade e por hobby, até porque naquela época só era essa possibilidade, eu tinha um blog, ainda tenho, de receitas, onde eu compartilhava minhas experiências gastronômicas. E na época, antes ainda de redes sociais, falando 3 anos atrás, esse blog atingiu números de grandes portais, né? A gente precisou se adaptar a esse sucesso que aconteceu totalmente por acaso. E foi a partir daí que eu comecei a ter também um terceiro trabalho, porque na época eu já tinha 2, trabalhava no RH, dava aula à noite e ainda precisava manter esse fluxo, que eu ainda não sabia o que ia fazer com isso, com esse sucesso que foi naquela época, mas aí a gente foi adaptando e se aprimorando, e aí as empresas grandes começaram a entrar em contato comigo para eu desenvolver receitas e conteúdos, e aí com o tempo foi um processo natural de substituir todas as minhas profissões e me tornar digital influencer da área de gastronomia. Né? Foram surgindo as redes sociais. Hoje o Panela Terapia, aí, somado, deve ter ultrapassado 5 milhões de seguidores em todas as nossas redes. São mais de 2 milhões no Facebook, mais de 1 milhão no YouTube, quase 1 milhão no Instagram. E temos outras redes aí, por favor, não criem mais redes sociais, que eu não dou conta, mas estamos aí em todas as redes. Hoje eu tenho um estúdio, eu produzo conteúdo para marcas, a minha imagem é usada e vendida como publicidade para marcas também. Eu tenho um estúdio aqui em Sorocaba, mas o meu trabalho não é local, né? Eu trabalho para grandes marcas nacionais e multinacionais, e muita gente deve estar se questionando, mas ela é da área de gastronomia, nós vamos falar de construção civil. O que legitima eu poder falar aqui para qualquer área? Eu dou palestra e faço eventos também nessa área para diversos segmentos, porque, na verdade, a maneira de funcionar das redes sociais é a mesma, independente da área que você atua. Então, se nós estamos falando em como projetar suas redes sociais, como ter sucesso dentro dessa área, isso vale para qualquer nicho, não importa aonde você esteja situado, se é na parte de arquitetura, de construção, se você é uma loja de materiais de construção, todas essas dicas, a maneira de funcionar das redes é a mesma, e a maneira como você tem que agir para incrementar suas redes sociais também é a mesma. Por isso que eu tenho autoridade para falar, né? O meio de trabalho de vocês, o universo de vocês é a construção civil, o meu é as redes sociais. Então, por conta disso, eu tive que me atualizar para me manter esses 13 anos com todas essas várias modificações que tivemos aí no decorrer desse período todo. Eu quero começar falando para vocês, eu estou aqui do lado, então por vezes eu não vou olhar para a câmera, porque eu estou com os slides aqui, eu vou pedir para o pessoal colocar já a primeira tela, e eu estou com eles aqui do lado, porque fica um pouquinho maior para eu enxergar. Mas é a mesma coisa que vocês vão ver na tela. A gente vai falar da importância das redes sociais. Acho que não tem quem não tenha hoje em dia já essa consciência dessa importância, mas a gente precisa que isso fique muito claro para as pessoas que ainda não estão construindo. Por favor, pode colocar o primeiro slide, pode tirar isso. Isso. Ainda não construíram esse relacionamento sólido nas suas redes sociais com seus seguidores, para que essas pessoas possam ter uma maior noção dessa importância. Então, por que é importante hoje uma marca, um prestador de serviço, uma loja, estar presente nas redes sociais? Obviamente pela visibilidade, né? Hoje em dia, assim, claro que isso, para mim, como pessoa, Tatiana, talvez é um pouco mais presente na minha vida do que a das pessoas comuns, porque esse é o meu universo, né? Mas, assim, hoje, para mim, se uma empresa não existe nas redes sociais, ela não existe fisicamente, né? Antes era o contrário. Hoje, para muitas pessoas, isso vai acontecer cada vez mais.
Se essa empresa não existe nas redes sociais, ela não existe fisicamente, a gente nem considera. E existe uma relação que a gente não pode negar, que talvez ela nem seja para muitos segmentos 100% fidedigna ou verdadeira, mas a gente tem a ideia hoje, a gente já assimilou de que se a pessoa tem uma boa, quando eu digo pessoa, é a marca, é a loja, é o prestador de serviço, uma boa capacidade de gerir as suas redes sociais, automaticamente ele é um bom profissional. A gente já criou essa conexão e a gente não consegue mais fugir dessa realidade. Eu nem estou entrando no mérito se isso é verdadeiro ou não. Vou levantar essa questão que é um pouco polêmica, trazendo para vocês a questão dos médicos. E a gente pode aplicar também aos arquitetos, aos engenheiros, ao pessoal das lojas, mas dentro da medicina isso é muito claro, né? Hoje em dia as pessoas querem, por exemplo, procurar um procedimento estético, elas vão olhar as redes sociais, né? Então, assim, muitas vezes aquele médico já fez parceria com várias celebridades, vários influenciadores, e isso automaticamente o credencia como um bom profissional. Se essa relação é verdadeira ou não, não cabe a mim, mas essa relação existe e a gente precisa considerar. Isso vale também para vocês. Então, dentro da arquitetura é assim, né? Eu estou construindo, estou na fase de acabamento, não é a minha primeira obra, tenho algum conhecimento nessa área, então eu sigo muito conteúdo como consumidora desse tipo de conteúdo, de arquitetura, sigo muitas lojas para ver tendências, muitas marcas dentro desse ramo, então eu estou bastante habituada ao tipo de conteúdo que é gerado dentro dessa área. Então, eu tenho os arquitetos que eu admiro o trabalho, que eu admiro a postura, e se isso corresponde ao quanto ele presta um bom serviço realmente, esse é um julgamento que não cabe a mim, né? Mas, inevitavelmente, a gente precisa dizer que essa relação define muita coisa para esse tipo de profissional. E aí a gente tem o posicionamento da marca, né? Aquilo que eu falei. Se a sua marca tem um bom posicionamento dentro da internet, automaticamente ela vai ser lembrada. Então, assim, eu posso hoje não precisar de um arquiteto, mas quando eu precisar, pode ser que eu me lembre daquele arquiteto que um influenciador falou, que fez a casa de alguém que eu conheço, que dentro das redes sociais tem uma postura bacana, um trabalho legal, ou daquela loja de materiais de construção que tem várias coisas bacanas também, que mostra tendências, que fala com propriedade dos produtos, das novidades. Então, assim, você fazer essa associação, né, te gera um fluxo de clientes constante. Construir um relacionamento, isso é uma coisa, né, óbvia, as pessoas se conectam com pessoas, então gerar esse relacionamento de proximidade com quem é seu cliente, com quem pode vir a ser o seu cliente, as redes sociais é o que mais as redes sociais possibilita. E gerar tráfego para outros canais, né? Muitas pessoas usam as suas redes sociais para gerar, se você é uma loja e você vende produtos online, você tem um link que manda as pessoas para lá para comprarem. Você tem um WhatsApp que as pessoas podem comprar por WhatsApp. Você tem um atendimento do serviço que você presta via WhatsApp. Então, você cria suas redes sociais para captar essas pessoas e mandar para esses outros canais. Por favor, podem passar para o próximo slide. Se vocês tiverem dúvidas, podem ir mandando no chat, que depois, no final, nós vamos ter uma parte para a gente poder esclarecer dúvidas, as perguntas de vocês, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o funcionamento das redes sociais, né? É muito importante que qualquer pessoa que queira ter sucesso nas suas redes sociais entenda como ela funciona. Quando você vai abrir uma loja, você faz uma pesquisa de mercado, você entende qual é o melhor bairro, onde está o público para o seu produto. Nas redes sociais é a mesma coisa. Você precisa entender o funcionamento desse ambiente para você traçar uma estratégia. Então, a gente sempre tem que pensar o seguinte, eu vou dar como exemplo o Instagram, mas isso vale para Facebook, isso vale para YouTube, para qualquer rede social que você queira estar presente.
Você tem que se comportar como se você fosse um colaborador, como se o seu chefe fosse o criador do Instagram, o criador do Facebook. O que ele espera de você como alguém que vai criar conteúdo na rede dele? Né? Então, assim, as redes sociais querem que as pessoas fiquem o máximo de tempo possível ali dentro daquele aplicativo. O Instagram, ele pensa o tempo todo nas suas estratégias e mexe no seu algoritmo para fazer as pessoas ficarem mais tempo ali conectadas. Esse é o objetivo de todas as redes sociais. E você, como um colaborador, precisa trabalhar para proporcionar isso para o seu chefe. Né? Então, como é que você vai fazer isso? Pensando em estratégias para manter o seu público cada vez mais conectado. Então, se você faz conteúdo constante, com uma certa frequência, conteúdos que engajam, que fazem as pessoas darem uma curtida, um comentário, salvar aquele post, enviar para alguém, você está no caminho certo. Né? Então, tem que pensar sempre nessa questão. Eu sou um colaborador das redes sociais. Então, eu vou botar um post hoje e vou sumir por uma semana. Será que o meu chefe vai ficar feliz com esse comportamento? Eu estou trabalhando no sentido de atingir o mesmo objetivo que o dele? Então, é isso que vocês têm que pensar. Vamos passar para o próximo slide, por favor. Aqui a gente tem uma formulazinha que é para quem... Uma loja, um arquiteto, um prestador de serviço de qualquer ramo, qualquer pessoa que usa as redes sociais para oferecer algum produto ou serviço, ela precisa conhecer esse caminho a ser percorrido. Primeiro, ele precisa atrair pessoas, né? Então, assim, quando você começa nas redes sociais, você tem poucos seguidores, e aí você começa a pensar em estratégias, como é que eu vou atrair essas pessoas para minhas redes sociais, né? Então, isso começa de uma forma mais orgânica, no boca a boca com seus clientes. Se você tem uma loja, todo cliente que vai na sua loja fala, você já segue a gente no Instagram? Tá com o seu celular aí? Aproveita, já segue a gente lá. A gente sempre está compartilhando novidades. Porém, vai ter um período de tempo, nesse início, que muitas pessoas se desanimam. Porque você ainda não tem um bom número de seguidor, mas você precisa produzir conteúdo. Porque se você não produz, aquelas pessoas que vão entrar nas suas redes pela primeira vez, elas não vão ficar. E aí a gente entra no segundo item, que é ali reter. Então, se a pessoa vai te seguir, né? E aí ela olha, quando você vai seguir alguém, você vai olhar ali no seu celular o que essa pessoa produziu de conteúdo, vai falar, poxa, que interessante, vou ficar, vou interagir. Ou a pessoa olha e fala, quase não tem postagem, não tem conteúdo, né? Vou deixar de seguir. Sempre a gente está fazendo essas limpas nas nossas redes sociais, então a gente precisa atrair, mas a gente também precisa pensar em reter. E você só retém as pessoas ali se você tiver conteúdo. Não faça das suas redes sociais somente um encarte. Quem tem loja, principalmente, né? Só mostrar produto, 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 produto. Tem que criar conteúdo. Hoje em dia não importa se você, como eu, é um influenciador digital ou não. Somos todos influenciadores. E a gente precisa agir como influenciador, criando conteúdo. Somos todos criadores de conteúdo. E aí, engajar. Esse conteúdo precisa engajar as pessoas, né? O que é engajar? O que é o engajamento que as pessoas tanto falam? Pensa que todas as ações que os seus seguidores podem realizar dentro das redes sociais, somadas, refletem o percentual do seu engajamento. Então, se a pessoa comenta, se ela curte, se ela compartilha, se ela salva o post, se ela te manda um direct. Sabe, influenciador digital? Vou revelar algumas práticas que é comum no meu meio. Quando a pessoa fala assim, ai, gente, me dá uma dica de série, provavelmente a pessoa não quer dica nenhuma, ela quer que você mande um monte de mensagem para ela aumentar o engajamento. Quando ela fala assim, ai, alguém sabe onde tem uma loja, não sei o quê? Mesma coisa. Então, assim, são técnicas e artimanhas que são usadas nessa área para aumentar o engajamento, né? Então, em toda postagem, você fazer alguma pergunta para o seu seguidor, né? Se você botar lá uma foto bacana, vamos dar um exemplo aqui de uma loja de materiais de construção, olha o produto que acabou de chegar. As pessoas vão olhar e falar, bacana, no máximo elas vão curtir a sua postagem. Se você escrever assim, e aí, você usaria em qual parte da sua casa esse produto? Já vai gerar um engajamento um pouco maior, porque além de curtir, a pessoa vai ter uma resposta a dar, né? Então, sempre pensar em melhorar esse engajamento e gerar mais interação com o seu público-alvo. E aí, a última parte dessa linha é o converter,
que seria você transformar todo esse percurso em algo que vai atingir o seu objetivo, que é ou concluir uma venda, ou transformar aquele seguidor em cliente, né? Então, essa conversão é o final do caminho, tem todo um caminho a ser percorrido, né? Não significa estar presente nas redes sociais que você vai automaticamente vender ou automaticamente prestar mais serviços, né? Precisa percorrer todo esse caminho. Vamos passar para o próximo slide. Bom, a qualidade do conteúdo é extremamente importante, como eu falei, para percorrer aquele caminho. Um conteúdo bom é um conteúdo que provoca mudança de humor. Como seria isso? A pessoa está lá chateada, não teve um dia bom, você bota lá uma frase edificante, uma mensagem bonita, mudou o humor dela. A pessoa está meio cabisbaixa, você bota lá um meme. O que é um meme? Eu estou falando bem mastigadinho, porque a gente tem sempre em palestras pessoas em vários níveis de conhecimento dentro desse universo de redes sociais, né? É uma piada, é uma brincadeira, é aqueles videozinhos engraçados dentro de todos os nichos, tem as suas peculiaridades dentro desse universo de memes, né? Então, isso muda o humor da pessoa. Conteúdos que reforçam a sua autoridade. Então, o ideal é você sempre ter uma mescla desses conteúdos. Ah, mas eu não gosto de fazer dancinha, eu preciso fazer dancinha para fazer sucesso nas redes sociais? Não, você precisa encontrar um equilíbrio entre o que você está disposto a fazer e o que o seu público quer ver. O norte é o seu público. Não adianta você insistir num tipo de postagem que aquele público não quer ver. Eu, por exemplo, faço receitas populares, acessíveis, com ingredientes acessíveis. De vez em quando, eu, Tatiana, que modéstia à parte sou boa cozinheira, reproduzo algum prato aqui em casa de alta gastronomia. Eu nem posto esse conteúdo, porque esse conteúdo não é o tipo de conteúdo que o meu seguidor quer ver. Então, você tem que tomar muito cuidado com o ego. Muitas vezes a gente quer compartilhar algumas coisas por causa do nosso ego, mas você tem que pensar no que o seu público quer ver. Isso vai fazer bem para você ou para ele? O norte é o seu público, é solucionar os problemas dele, apresentar solução para ele, não para o seu ego. Reforçar a autoridade. Viu, arquitetos? Fica a dica. Reforçar a autoridade. Reforçar a sua autoridade. Como é que é isso? Aquilo que eu falei do médico, do arquiteto, do engenheiro, do pessoal de lojas, né? Você mostrar o seu produto. Quer ver uma coisa? As lojas têm mania de não botar preço. Eu não estou falando que todo mundo tem que botar preço, e essa é uma opinião polêmica. Se você está seguro que o seu preço é justo, não tem por que você não colocar. Eu, particularmente, se a loja começa com esse negócio de vamos mandar por direct, demora 40 minutos para responder, eu já desisto. Para mim, eu olho, bato o olho. Se a loja tem um conteúdo bacana, se ela passa aquela sensação de segurança em relação ao produto que ela vende, que ela comercializa, ela constrói essa autoridade, eu olho ela falando do preço dela abertamente, botando na postagem, eu posso nem saber quanto aquilo custa na média de mercado, mas eu já sinto uma segurança de que se ela está divulgando aquilo, ela está segura de que o preço dela é competitivo. Então eu não vejo por que não colocar preço, mesmo que o seu preço seja acima do mercado, se você consegue mostrar os diferenciais de por que você tem um preço acima, porque o seu produto tem valor agregado, você também consegue fazer essa relação ser tranquila para quem está vendo aquele conteúdo. Então, percam esse medo de botar preço nos produtos. E necessidade de constância. Tá? Nas redes sociais, gente, a constância é uma das premissas para você, a longo prazo, ter sucesso. Tem que postar com constância. Se você não consegue manter isso, se você não tem alguém para administrar suas redes, se você não consegue manter o atendimento, nem ofereça esse serviço, se você não consegue, se você deixa as pessoas esperando, se você bota lá um canal de atendimento via WhatsApp e a pessoa manda uma mensagem e ela não é respondida, hoje em dia vocês sabem da urgência das pessoas, né? A gente vive um tempo muito acelerado. Então, é melhor não ter esse canal do que ter e gerar reclamações. Então, só tenha canais de atendimento que você consegue atender com excelência. Isso vale também para quais redes eu vou reforçar. Primeiro, é melhor você ter uma rede forte, conseguir atender toda a demanda que ela gera, do que você pulverizar em todas as redes e não conseguir fazer isso de maneira eficaz, tá? E
Por fim, para quem você fala é quem você atrai, né? Se você tem uma loja de materiais de construção, o seu produto é para a classe C, vou dar um exemplo aqui, mas o seu conteúdo está sendo para a classe A, tem alguma coisa errada, né? É aquele exemplo que eu falei da minha receita. Não adianta eu querer fazer nos meus canais receitas com produtos numa época onde a gente tem uma infinidade de pessoas em situação de insegurança alimentar, muitas pessoas que nunca tiveram dificuldades financeiras, tendo dificuldades financeiras, eu fazer receitas extremamente elitizadas e querer atingir milhões de pessoas. Isso não vai acontecer, né? Então a gente sempre tem que pensar o que o público quer. Esse é o nosso norte. Vamos passar para o próximo, que eu falo demais mesmo, eu já estourei o tempo. Aqui são exemplos de conteúdos que eu trouxe. Isso pode ficar registrado, eu não sei se eles vão passar para vocês, vocês podem até dar um print, porque muita gente tem essa coisa, eu não tenho ideia do que postar. Primeiro, vocês têm que seguir pessoas da mesma área, porque assim, hoje em dia, gente, não existe esse negócio, vou criar, eu quero ter um conteúdo exclusivo. Não tem nada que não tenha sido criado, né? Você tem que se inspirar, não copiar. Você olha, se inspira, e criatividade, ao contrário do que muita gente pensa, não é uma coisa que nasce com a gente. Vou acionar aqui minha criatividade. Não, criatividade vem de repertório. Se você segue um monte de canais diferentes, gente diferente, você vai se inspirar, vai pegar tendências, e aí você vai conseguir ter autonomia para criar o seu conteúdo. Então, o que um arquiteto pode postar? Sua rotina de trabalho, como iniciar uma obra, como ele pode auxiliar na obra, dúvidas técnicas, soluções de problemas recorrentes que aparecem nas obras, mostrar antes e depois, tendências em materiais e acabamentos. Então, tem uma infinidade de coisas que podem ser transmitidas, sempre com esse norte de vou solucionar os problemas do meu público, né? Não é para mostrar somente o glamour da sua profissão. Realidade conecta pessoas. Isso é muito interessante. Vamos passar para o próximo, que tem dica para outras áreas também. Pode passar o próximo slide, por favor. O que pode ser postado por construtores? Eu sigo um canal no YouTube, se eu não me engano, chama Mestre de Obra, Mestre das Obras. Ele é sensacional. Ele é um construtor, tem uma equipe, tem uma linguagem extremamente simples e acessível, e ele mostra o dia a dia, gente. Por exemplo, eu quero fazer uma piscina de porcelanato em grandes formatos. Coisa que ainda não é muito vista aqui em Sorocaba, mas que já está bombando em outros lugares. Fui procurar no YouTube, ele ensinou a fazer do zero, deu várias dicas, mostrou o dia a dia, mostrou a piscina pronta. Então, assim, isso é muito bacana. Ele construiu uma autoridade. Tudo que eu quero saber, eu vou no canal dele. Se eu quero saber qual é o melhor produto para impermeabilização, olha como essa relação da pessoa construir a autoridade, ela é importante. Pode ser que o que ele está indicando nem seja o melhor do mercado, mas eu considero, porque eu considero a opinião dele segura, entendeu? Postar rotina de trabalho, obras realizadas, problemas que podem surgir durante a obra, mostrar coisas que dão errado, porque isso acontece, mostrar a realidade mesmo. Realidade não é só o que é bonito, o que é certo. Tem muita gente que acha que nas redes sociais tem que ter glamour, né? As pessoas querem ver coisas que elas não têm na vida delas, inatingíveis, e não, as pessoas se conectam demais com a realidade, né? Dúvidas técnicas. Vamos passar para o próximo slide. E aqui, lojas de materiais de construção. Gente, eu sigo um supermercado, para vocês terem ideia, acho que chama Rede Amigão, de uma cidadezinha do Nordeste, porque eu me divirto horrores com o conteúdo deles. E eles estão bombando nas redes sociais. Eu não vou ser cliente, provavelmente eu não vou comprar lá, mas se um dia eu for nessa cidadezinha, eu vou lá para fazer um stories ou alguma coisa, porque eles são sensacionais no conteúdo deles. Então, assim, conteúdo criativo, você pode, se você tem essa coisa de humor, esse viés de humor e quer seguir por aí, maravilhoso, mas se não é muito a tua praia, você vai para uma área mais de construção de autoridade, também tudo bem, desde que você tenha uma linha de produção de conteúdo que seja constante. Falar das promoções da sua loja, criar promoções exclusivas para seguidores, compartilhar depoimentos, isso vale para todas as áreas que presta serviço, que vende coisas. Compartilhar depoimento, isso constrói a sua autoridade. Conversa com o seu cliente, pergunta o que ele acha, se ele pode dar um depoimento, se você pode
publicar esse depoimento, né? A gente precisa pensar na questão ética, né? Não expor dados do seu cliente, mas poder compartilhar com a autorização dele esse depoimento, fazer parcerias mesmo com arquitetos, com influenciadores. Eu mesma sigo um monte, por exemplo, eu sigo uma moça, a Jade, que ela era atriz da Globo, hoje ela é influenciadora, hoje isso não tem muita diferença mais, né? Quem é influenciador, quem é ator, quem é, enfim, uma celebridade. E ela fez uma piscina praia. Eu não fiz porque não achei viável, porque em Sorocaba não tem quem preste serviço. Alô, pessoas, piscina praia em Sorocaba. Mas eu vi a parceria que ela fez, fiquei encantada com a piscina dela e fui fazer uma cotação em algo que eu jamais pensaria ou teria visto ou teria ido atrás se eu não tivesse visto uma influenciadora falar sobre isso. Então é bacana vocês pensarem nesses tipos de parceria entre profissionais do mesmo ramo, entre influenciadores, os produtos, mostrar dúvidas técnicas também, mostrar os produtos mais vendidos no mês, falar o que está em alta, o pessoal tem usado muito esse porcelanato aqui, onde ele pode ser usado, né, tendências de iluminação, tudo que tem a ver com o comércio de vocês, falar de coisas técnicas, né? Quando você vende, por exemplo, várias marcas, você poder explicar a diferença, os pontos fortes de uma, de outra, então isso é bacana também. Vamos passar? Esse é o último, pessoal. Acho que estamos no último, né? Bom, acho que eu já extrapolei o tempo, mas fica aberto aí para vocês. É muito pouco tempo para falar de marketing, foi assim uma breve pincelada. Mas vamos continuar agora com a Bruna e dar sequência aí. No final, a gente vai responder as dúvidas de vocês. Muito obrigada.